Bom, continuando a nossa série de inovação aqui, visitando o evento específico para falar de flutuantes, falar de agrivoltaico. É um evento paralelo à Intersolar, nós estamos no segundo dia de Intersolar acontecendo em São Paulo e a gente veio cobrir aqui também esse grande evento aqui, que é uma imersão solar focado em inovação para o setor energético, em especial fotovoltaico, quando a usina é instalada na água, e o agrivoltaico, quando a gente aproveita melhor os recursos de terra para não conflitar com a agricultura e a produção de energia. E do meu lado, um pós-doutor aqui, com muito carinho aqui no canal, doutor Marcel, Isso. da Unicamp. Isso. É isso? Isso. Bom, doutor, quando a gente fala das inovações e o caminho que hoje a Unicamp está trilhando, o que você pode trazer para o canal hoje de informação importante para compartilhar com o nosso público? Não, bom, a princípio eu acho interessante a gente falar um pouco qual que é a contribuição que a Unicamp está trazendo nesse mundo, né, nesse universo de energias renováveis, mais especificamente energia solar. Hoje a Unicamp, mais especificamente a engenharia elétrica e computação, ela hoje, dentro do projeto de foto específico para fotovoltaico, envolve mais de 60 pesquisadores, em mais diversas áreas, inversores, módulos, baterias, entre outros, divididos em alguns professores na Unicamp. Inicialmente eu sou aluno de pós-doc lá da Unicamp, sou professor de outra universidade, Unimontes, e dentro do universo solar, a Unicamp traz uma série de contribuições dentro desse universo, em parceria com empresas, uma empresa de petróleo, né, que financia esses projetos, mas tem outras empresas que financiam. E hoje eu acredito que a Unicamp esteja também na vanguarda, trazendo novas contribuições para esse nosso universo solar. Por quê? Geralmente todas as normas, até as certificações e os dados que nós discutimos hoje no solar são trazidos geralmente da Europa, dos Estados Unidos, ou às vezes da China. Falta ainda apesar do desenvolvimento solar no nosso país, falta muitas vezes informações específicas para o nosso clima, para a nossa região, pesquisas que voltem exatamente com a característica de comportamento dos módulos, inversores, porque você tem micro-regiões ou regiões de temperaturas diferentes, os inversores vão comportar de maneiras diferentes, suas eficiências vão se comportar de maneiras diferentes. Questão também de módulos, monofacial, bifacial, do momento exato que eu preciso fazer a manutenção na usina do ponto de vista de limpeza. Existe uma normatização de fala 2 vezes por ano, mas isso vai mudar de local para local, de região para região. Então hoje a Unicamp, juntamente com o nosso grupo, desenvolve principalmente nessas áreas que precisam dessas informações, não é? Além de tecnologias, que trazem esse resultado, essas informações importantes para o nosso país. A Unicamp também, vinculado à engenharia elétrica e computação, tem um laboratório de energia e sistemas fotovoltaicos, que faz todo tipo de teste, validação e certificação. Então o Inmetro, certificação também de módulos inversores. Legal. Então hoje a Unicamp principalmente de módulos, se eu não me engano, eu acho que é a única da América Latina. Inversores, existem outras certificadoras no país, mas de módulos, de teste, somos nós. E é legal a gente voltar um pouco para deixar claro que quando você vai desenvolver um produto ou vai tropicalizar ele, ou nascer com o produto do zero, você tem que entender as especificações de cada região que ele vai ser aplicado. Isso é muito né? importante. Então, tudo bem que vem da China ou vem da Europa, mas a gente tem que ter também esse potencial de dados, de informação para o que eu quero fazer daqui a pouco, o que eu quero com a minha indústria daqui a 10 anos. Exatamente. Nasce daí uma criação de um inversor? Nasce daí uma criação do inversor, ou vamos voltar um passo anterior. Nasce daí qual é o melhor inversor para a nossa região. Sim. Existe uma certificação internacional que atende o mercado internacional, mas é um clima diferente. Se a gente pegar, por exemplo, o clima europeu, é completamente diferente. O nível de temperatura média, por exemplo, se a gente instalar um inversor lá no Nordeste, é diferente lá da França, é diferente dos Estados Unidos. Então, na verdade, a gente precisa fazer um passo anterior, que é criar os nossos padrões de testes, de validações e certificações para o nosso país.
não só de módulos inversores e também de estruturas. Hoje a gente está trabalhando muito começando o conceito de questão de verificação das estruturas do ponto de vista de resistência, entre outros fatores. Aí nós temos os trackers, fixas, carece de estudos de estruturas na posição vertical para ver o seu comportamento. Existem esses estudos na Europa, existe um estudo interessante na Holanda que saiu recentemente, que mostra que tem ganhos em relação, dependendo da situação, em relação à horizontal. Então a gente precisa um passo anterior, que antes é entender o nosso mercado, entender a nossa real situação, adaptar essas normas, esses padrões que são eles internacionais para climas diferentes, regiões diferentes, para o nosso país. Eu acho que esse é o primeiro. Os nossos padrões. Os nossos padrões. Então, isso a Unicamp já faz. Então, existe, por exemplo, hoje já se consegue fazer testes que atendem às normas brasileiras, que atendem às normas internacionais, mas normas adicionais, outras características que gostariam de ser testadas nos nossos... Não perdemos nada de uma certificação internacional. Não perdemos. Não perdemos nada. Hoje é possível fazer na Unicamp. Mas a gente ainda precisa definir certas normatizações para inversores, para módulos, que atendam a nossa região e também para estruturas. Seja ela fixas, seja ela trackers ou qualquer outra, que hoje a gente não tem nenhum tipo de normatização específica, por exemplo, com relação a trackers, comportamento de trackers, que também é uma normatização que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usa uma normatização que segue, por exemplo, o que se instala de estrutura em telhados, de um lado só. Então, que não é específico. Então, o mercado de solar, ele traz certos desafios, porque apesar dele estar, parece que ele está há um bom tempo, ele é recente. Existe ainda muito estudo, existe ainda muita análise de informação, muita certificação e padronização que precisa ser realizada. Não só para o Brasil, eu falo que o Brasil está mais atrasado em relação ao restante, a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, mas de uma forma geral. Então, eu acho que o primeiro passo, e é isso que a Unicamp está fazendo, ela está desenvolve tecnologia, lógico, a gente desenvolve tecnologia, a gente preocupa com a tecnologia, mas antes entender em que passo a gente precisa analisar e definir o que é melhor, o que é pior para a nossa situação e nossa realidade. E você acha que a gente tem um potencial de também desenvolver tecnologias nossas? O que falta para esses jovens de hoje que estão saindo de uma universidade? Por que a gente não consegue ser igual o chinês, por exemplo, que tem... Você acha que é incentivo? Você acha que quer dizer, com certeza, né? Mas são vários fatores. Por que falta para a gente? Lógico, eu acho que a primeira, eu acho que ela nasce nas universidades, não é? Porque é onde há a formação de mão de obra. Eu acho que esse trabalho, aí eu vou falar pelo que eu conheço dentro das universidades que eu frequento. Existe esse processo de inovação, existe um incentivo de inovação. Esse processo está sendo feito, mas ainda é pouco. Porque a primeira etapa é o desenvolvimento da tecnologia, mas eu acho que o que carece é a segunda etapa, é transformar aquela tecnologia em produto. Eu acho que é esse que é o gargalo. É o gargalo. É onde que a coisa ela é burocrática, precisa de financiamento, precisa de dinheiro. Apoio de um país, né? Precisa. Que é diferente. A China, o que ela faz? Ela investe mesmo que ela perde dinheiro, mas ela vai investir até a tecnologia ser consolidada. Então falta, eu acho que nem tanto. É lógico que falta para pesquisa, a gente precisa de recursos de pesquisa, mas também esse segundo momento que saímos da pesquisa e industrializar. Eu acho que esse passo ainda, ela engatinha, a velocidade ela é lenta para fazer essa passagem. A Unicamp ainda assim é uma referência nesse sentido, sai muita startup, muita empresa, muita tecnologia, gera muita patente, gera muito conhecimento científico e falta esse processo de chaveamento do meio acadêmico para o meio industrial, para o meio comercial. Esse, eu acho que é a etapa que faria o Brasil colocar ele numa posição de vanguarda. Principalmente eu falo que a gente tem os momentos de troca de tecnologia. Nós vamos está discutindo agora o hidrogênio verde. É o momento agora da gente aproveitar essa janela de mudança de tecnologia. Vamos colocar nossa tecnologia. E vamos investir maciçamente nesse novo. A gente vê o exemplo aí, por exemplo, dos carros elétricos chineses. Eles sabem que não conseguem concorrer com os carros convencionais do Japão, dos Estados Unidos.
Mas está havendo uma mudança de tecnologia. Sim. Nessa mudança de tecnologia, eles entenderam que é o momento deles atuarem e ir na vanguarda. É. Então, talvez a gente falasse, vamos desenvolver o nosso próprio painel solar. Nós perdemos o time. Agora né? a bateria, o hidrogênio pode ser, a gente pode ainda estar no time? Pode estar no time, ainda está no time, porque a coisa ainda não pegou. Quando eu falo do ponto de vista tecnológico, ok, mas eu falo do ponto de vista comercial. Sim. Questão de eficiência, ainda falta um pouco para atingir aquela eficiência que a gente entende que ela é o momento que a coisa dá um boom. Está acontecendo? Está acontecendo no mundo, mas a gente ainda está dentro do time para poder, mas tem que ser agora. Se esse time a gente obedecer, a gente tem toda a condição de ser um país de vanguarda, como a gente é, por exemplo, na agricultura, entre outros, na energia, na própria geração de energia, nós somos um país de vanguarda, né? Energia limpa, de hidrelétrica, agora solar, eólica, a gente aproveitar esse potencial nosso energético e transformar isso, por exemplo, em hidrogênio verde, que é onde que a gente, por exemplo, pode exportar isso para outros países, né? O commodity agora, energia, seria um commodity importante para a gente, né? Nós temos commodity de alimentação, mas a gente tem a condição perfeita de ter o commodity de energia. Temos, porque nós temos geração de energia limpa, que é condição sine qua non para ser hidrogênio verde, né? Porque nós temos hidrelétricas, nós temos eólicas, nós temos solares, e aí falta o segundo momento aí, que é o desenvolvimento do hidrogênio verde, né? De transformar essa energia elétrica no hidrogênio verde, para transportar essa energia e ela ser vendida ao redor do mundo. Então nós estamos num momento para fazer essa transição e a gente precisa fazer essa transição do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de incentivo do governo, concordo. Do ponto de vista de desenvolvimento dentro das universidades, de novas tecnologias, de novos processos mais eficientes, porque a eficiência dele ainda é o grande gargalo, né? A transformação de energia elétrica em hidrogênio e a conversão contrária, a perda ainda é significativa, mas esse processo, como tudo começa lento, mas gradativamente, com o conhecimento tecnológico, a coisa ganha o ganho exponencial. Ganha o ganho exponencial. Então, o momento tem que começar a investir em pesquisa maciçamente, universidades, empresas, concordo. Governo, um esforço único para a gente, lógico, dentro dessa mudança tecnológica, a gente conseguir fazer esse chaveamento em conjunto e poder competir. E nós, como sociedade, né, querendo ter esse poder de avançar com tecnologia própria, com hidrogênio, com armazenamento de energia, nós temos que exigir isso, né? Falar, poxa, por que não entender melhor esses créditos do Banco de Desenvolvimento? Por que não acessar isso de uma forma mais simplificada, né? Colocando todos os pares ali para pensar a universidade, o mercado, né? Enfim, tudo pode se ajeitar. De tudo que você viu aqui, o que você pode comparar aqui? Você gostou do que você viu? Agrivoltaico, esses módulos na vertical, as usinas flutuantes, o que você pode deixar aqui para a gente? Eu acho que esses eventos são extremamente importantes, primeiro, para a troca de conhecimentos. Há um momento de empresas procurando, por exemplo, a Unicamp para entender com ideias. Então, várias vezes nós recebemos empresários, eu tenho uma ideia dessa forma, é possível, contato inicial. Então, essa troca entre, por exemplo, no caso nosso, universidade, porque às vezes qual que é o grande problema da universidade? A coisa às vezes fica muito interna, fica ali dentro para os pares, entre professores, entre alunos, no máximo uma publicação científica. Geralmente quem acessa essa publicação científica, geralmente é academia, não muito a parte comercial. Então, esse momento, principalmente para a universidade, é um momento de troca de experiências, de entender a demanda do mercado, levar isso para dentro da academia. Já algumas pessoas procuraram com problemas reais e soluções reais, lógico, uma visão dentro daquilo que eu entendo de solar, com possibilidades exponenciais de aplicações práticas que podem ter uma solução econômica viável e que ajuda, por exemplo, o mercado solar, que eu entendi que cabe sim pesquisa, desenvolvimento e produto. E aí essa informação, eles querem ter ideia, sabem como fazer, mas muitas vezes falta aquele processo final para saber se realmente compensa, não compensa,
se a tecnologia vale a pena, não vale a pena, ou o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Eu acho que essa troca de experiências é muito valiosa entre mercado e academia. E falta muito isso. Eu acho que aqui tinha que estar dentro a Unicamp, a USP, Banco de Desenvolvimento, órgãos de financiamento, governamentais, estaduais, municipais, regulação. Eu acho que a coisa não pode ficar só comercial. Tem que haver essa sinergia. Ecossistema. Um ecossistema. Tem que haver essa sinergia entre todos os braços envolvidos na parte de solar ou de energia renovável de uma maneira geral, exatamente porque essa troca é muito importante. O mercado ela tem uma demanda, a universidade tem outra demanda, os órgãos fiscalizadores são outra demanda, mas elas precisam estar conversando, interagindo entre si. Isso é muito importante para todos nós, eu acho que isso faz crescer. Então, eu torço realmente que esse evento cresça, que esses novos parceiros, esses novos agentes possam estar dentro aqui com a gente, para a gente discutir realmente, com mesas redondas, com discussões, com trocas de experiências, trazendo soluções, discutindo, para a gente exatamente crescer como nação, né? Não só do lado da universidade, mas do lado comercial, social, ambiental. Eu acho que esse que é o principal fator e motivador desses eventos, essa troca de experiências. Porque que a gente nunca, eu acho uma solução, mas a troca inicial de experiências, de o que acontece dentro da academia, o que acontece no mercado, o que o mercado precisa e levar isso para dentro da academia e vice-versa, esse processo aqui foi extremamente enriquecedor. Que legal. Então, meu amigo, se você quer saber mais, fique ligado na programação do Energy Channel. Também vou convidar você a baixar o nosso aplicativo na Apple Store, na Google Play, já disponível. E eu vou convidar o meu amigo aqui, o doutor Marcel, para ir lá no nosso estúdio também fazer podcasts com mais players e a gente discutir temáticas importantes para o setor. Excelente. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço.